Mas veja só a diferença entre o discípulo e o fã. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Foi o bastante? Não. Foi o bastante? Não. Foi o bastante? Não. Porque para o fã, que não é discípulo, para o crente das crenças, e não da fé, da confiança, da obediência e da entrega, nada é bastante. Jesus tem que ficar fazendo sinais e operações o dia inteiro para esse cara ou para essa menina. Do contrário, nada cria raízes neles. Eles precisam disso. Eles vivem dessas afirmações validatórias. Por isso são infantiloides permanentemente. Foi ter com Jesus andando por sobre as águas. Aí tem o verso 30 que diz, reparando porém. Cara, o sujeito ouve a voz de Jesus, a palavra de Jesus tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ainda vem uma concessão divina quando ele diz, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus diz, vem. E ele vai, e não dá só 3, 4 passos, ele vai ter com Jesus. Chega tão em cima de Jesus, que vocês vão ver quão próximo ele estava. Mas quando você não tem fé, preste atenção. Quando você não tem fé, não adianta que Jesus realize todos os sinais do seu desejo, dos seus pedidos, das suas buscas e faça a você todas as concessões para acalentar o seu infantilismo, não vai ser o bastante jamais. Pedro sai do barco, vai ter com Jesus. Não é vai ter nas imediações de onde Jesus estava, não, vai ter com Jesus. Ali, do lado de Jesus, mas diz o verso 30, reparando porém. O cara está cara a cara com Deus, está na presença dele, ouviu a palavra dele, a voz dele, a graça dele. Ele veio e dirimiu todas as dúvidas e ainda atendeu uma concessão de capricho por pura compaixão. Vem, anda, chega aqui. E ele vai, anda e chega lá. Mas não é o bastante. Reparando, porém, na força do vento, tudo que ele já tinha visto na travessia inteira, que o vento estava soprando forte. Ontem eu expliquei sobre a depressão sírio-africana, não vou falar de novo sobre isso. Reparando na força do vento, do Milton, do Eline, do furacão, teve medo outra vez. Porque no coração do fã, nada cria raiz tão profunda, é tudo na superfície. As coisas acontecem na epiderme do ser e não no âmago da existência. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E aonde, como dizia meu velho e glorioso pai que está na presença de Deus, dizia o tempo todo, meu filho, quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela. Eu ouvi tantas vezes isso. E aprendi a não brincar de duvidar. Eu nunca brinquei de duvidar. Vou morrer sem brincar de duvidar. Tem gente que diz que é falta de sinal de inteligência. E os seres muito inteligentes duvidam muito. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que Deus me deu muita inteligência. Muita. Inteligência o bastante para entender que a dúvida é idiótica sempre. Que é na pacificação da minha mente que eu enxergo tudo melhor. E é na vitória sobre o medo que no meu desassombro eu percebo muito melhor todas as angulações, perspectivas e multimanifestações da existência. Ele, no entanto, reparando no vento. Cara. O vento já era um item vencido a essa altura do campeonato. As ondas também, a escuridão também. Depois de Jesus falar, gritar, dizer uma mensagem, bom ânimo,
sou eu, não temais. Ainda tem esse lugar de dúvida. Se és tu, manda-me ter contigo, Senhor, andando por sobre as águas. E Jesus diz, vem, Pedro. Aí ele vai e chega assim, ó, cara a cara com Jesus. Porém, não é o bastante. Se você não tiver fé, preste atenção no que eu estou dizendo. Você pode ficar na cara de Deus, mas não é o bastante. Você pode ouvir a palavra pura, simples, genuína e verdadeira de Deus, mas não é o bastante. Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível pacificar o próprio coração na noite escura, no mar tempestuoso, nas ondas açoitadoras e no vento contrário, na existência. O cara está na frente de Jesus, já está agora a ponto de sentir quase o cheiro de Jesus na cara dele. Mas ele, ao invés de olhar para Jesus, que solidificou as águas para ele caminhar, suspendeu a lei da gravidade, operou um milagre de natureza física a partir das entranhas da matéria. A gente sabe pela física que para criar algum efeito de suspensão da lei da gravidade, é preciso haver muita energia. Muito poder de energia. Senão as nossas naves já estariam voando com suspensão gravitacional. Porque a teoria da suspensão gravitacional, a nossa física já tem. A gente não tem os meios, porque precisaria quase que de uma energia de uma estrela para fazer a gente criar essa suspensão gravitacional e andar sem os efeitos da gravidade, viajar mais rápido do que a luz e um monte de outras coisas. E é o que em Jesus acontece naturalmente, porque ele é o criador de todos esses fenômenos, de todas essas leis. Quando ele diz vem, a energia mais poderosa é liberada pela mesma palavra pela qual o universo foi trazido do nada, ex nihilo, para a existência que a gente contempla, vê, apalpa, percebe e estuda. É o mesmo milagre, é o mesmo fenômeno, é a mesma palavra, é o mesmo haja luz e ouve luz, e aqui se expressando como vem. Mas ele fica cara a cara com Deus, mas prefere ver o vento. O vento, reparando na força do vento. As ondas quebrando, uma onda batendo contra a outra, as correntes do lago ainda batendo no barco. Ele na cara de Jesus, mas as circunstâncias têm mais poder de dominação sobre ele do que a própria revelação explícita de Deus. Isso é que é triste. É que frequentemente as circunstâncias têm muito mais poder sobre as nossas mentes e as nossas vidas do que a fé que se ampare na revelação explícita de Deus, manifesta diante de nós, na nossa cara, esfregada diante dos nossos sentidos. Aí ele troca a manifestação inusitada da graça de Deus que ele vem provando, andando por sobre as águas, pelo cotidiano de um pescador assustado com ondas e ventos. E ele deixa a dimensão do sublime e se aterra de novo no pânico da mediocridade. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começou a submergir. Porque, como eu já disse, citando meu pai, quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela. Aí começou a submergir. E aí gritou, salva-me, Senhor. A natureza humana é uma coisa engraçada demais. Eu olho para isso tudo também com uma comicidade extraordinária. Porque para pedir duvidosamente que Jesus o mande ter com ele, ele usa a definição, o tratamento de Senhor. E agora só sobrando, submergindo, porque deu lugar ao medo, expulsou a fé do coração, agora ele grita de novo, salva-me, Senhor. Ele usa a expressão Senhor, ele só não define o significado
do que seja ser Senhor o tempo todo para ele. Porque o Senhor claudica na mente dele. O Senhor é uma tergiversação mental para ele. O Senhor pode ser ou pode não ser, como para a maioria de nós. Eu vejo o pessoal sobejando o nome do Senhor Jesus, mas na prática, qualquer vento contrário faz o cara olhar em qualquer direção, desistir de tudo, ter medo de todas as coisas e ser engolido pelo dilúvio. Salva-me, Senhor, gritou Pedro. E prontamente, olha outra vez, anteriormente foi imediatamente. Aqui se diz e prontamente. É esse grito da misericórdia de Deus com o pânico humano, com a dúvida humana, com a mediocridade humana. Imediatamente, prontamente, Jesus estendendo a mão. Pedro estava distante assim, ó. Tá vendo aqui? TikTok está aqui. Essa minha câmera está um pouco mais distante do que um mero estender de mão. Eu teria que, daqui não dá nem para eu alcançar completamente lá. Nenhuma das outras, só essa aqui do TikTok. Era essa distância tiktokiana que Jesus estava. Estendendo a mão, o pegou. Depois de Pedro ter dito, salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem, dá vontade de dizer, garoto, de pequena fé, tu tens aí um arremedo de fé. Eu batindo agora uma pedra aqui na outra e saiu, olha, esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo esse pedacinho aqui? É uma fezinha assim. Um dia ele ainda se tornaria num ente rocha. Mas, por enquanto, ele é um fragmento de pedra. Aliás, o nome dele em aramaico, Cefas, significa fragmento de pedra. Ele ainda era o que o nome dele dizia, um fragmento de fé. Então, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, de fragmento de fé, por que duvidaste? E eu vejo aí os teólogos do mundo inteiro e alguns amigos meus glorificando a dúvida. Que um filósofo faça isso, eu entendo. Que o cientista diga que é preciso duvidar, num certo sentido, é claro que é preciso duvidar, porque é na expectativa de que não se tenha ainda chegado a uma definição final, é que se vai descobrindo os aperfeiçoamentos dos achados. Mas não é necessariamente pela instalação de dúvida, a palavra está mal aplicada. A melhor palavra é, tendo consciência da relatividade dos achados, o verdadeiro cientista procura aprimoramento de todas as coisas que julga que já descobriu, mas sabe que pode haver aperfeiçoamentos, descobertas, ou divisamentos, ou revelações, ou percepções de coisas mais profundas ainda. E é por isso que a ciência vai crescendo. Mas não é por causa da dúvida. A dúvida aqui, e na teologia especialmente, quando eu vejo alguns amigos acadêmicos glorificando as próprias dúvidas deles, eles glorificam as próprias dúvidas deles como um pseudo-sinal de inteligência, não é por nada não. Nem inteligente a maioria deles é tanto assim, nem cultos, tão pouco, só tem muito mais a presunção de o serem. É por falta de fé mesmo. É porque não creem em Jesus de verdade. Eu às vezes assisto até alguns deles que vão fazendo cursos e mais cursos, formações sobre formações, tudo acerca de Jesus, da Bíblia, do hebraico, do grego, das teologias variadas, dos períodos diversos da igreja e da fé e tudo mais, e fico me perguntando por que tanto esforço se de fato e de verdade eles não creem em mais nada. Eles não oram, eles não creem em resposta à oração, não creem em intervenção divina, não creem em milagres, não creem no poder manifesto de Deus, não creem na liberdade de Deus para ser Deus quando queira ser, não creem.
e ficam chamando as suas dúvidas de sinal de inteligência e de bom presságio de conhecimento teológico. Mentira! Vocês são apenas umas pessoas que nunca creram, que fizeram um seminário para dizer que se formaram em alguma coisa, mas nada foi formado da fé, com raiz profunda dentro de vocês. Então, prontamente, Jesus, estendendo a mão, disse: homem de pequena fé, de fé quase nenhuma, de fragmento de fé, por que tu duvidaste? Porque essa tua dúvida é burra. A essa altura do campeonato, a tua dúvida é burra. Existe um prazo de validade para as dúvidas. Mas depois de um determinado prazo, a dúvida começa a ser sinal de burrice, de idiotice, uma espécie já de mau caratismo em relação a Deus e a si próprio. Porque há um limite para se duvidar, há um prazo de validade. Mas Jesus pergunta: por que duvidaste? Como quem diz, a essa altura, depois de tudo, e depois de ter vindo até mim, e de ter ficado cara a cara comigo, que idiotice é essa? Por que tu duvidaste? Olha bem para dentro de ti e responde: de onde vem essa necessidade ou essa fragilidade duvidosa, plantada no teu coração? Porque nesse momento da tua vida, essa dúvida já não tinha mais nenhum cabimento, Pedro. Já tinha andado demais, alcançado demais, experimentado demais, provado demais, visto bastante, aqui, só agora. Só nos passos que deu do barco até aqui. Passou da hora de ter dúvida. Não agora, não hoje, não nunca mais, não nesse nível. Mas tem gente que fica viciada no duvidar. E eu quero que você olhe para dentro de você e se pergunte se você é um desses viciados no duvidar. Eu conheço muita gente que, quando começa a crer, arranja logo um pretexto para duvidar a seguir. É gente que tem medo de crer. É gente que diz para si própria que, se elas crerem sem duvidar, pode significar que elas estão perdendo o senso crítico. Não, seus bobinhos. Tem hora para o senso crítico e tem hora que a gente passa do senso crítico. Mas alguns de vocês não passam jamais daquele limite medíocre. Por que duvidaste? E Jesus conclui no verso 32, dizendo assim o texto: subindo ambos, Jesus e Pedro, para o barco, cessou o vento. Só foi botarem o pé ali, dentro do barco. Jesus botou o pé no barco, o vento cessou, tudo se acalmou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de